Iniciando mais um estudo, o livro Depois da Morte, obra de Leon Denis. Nós vamos entrar agora, nós estamos na terceira parte, entrando no capítulo número 33, A Vida no Espaço. Nós falamos no nosso último encontro sobre a vontade e os fluidos, ou é o contrário? Deixa eu ver. A vontade e os fluidos. E vimos ali, um detalhe importante a respeito da potência que o espírito tem, que é exatamente a força da sua vontade e a capacidade que ele tem de interagir e interferir nos fluidos que existem à sua volta, né? Então agora nós vamos falar sobre a vida no espaço. Também um detalhe importante, porque nós lembramos que na codificação as menções de Kardec a respeito da vida no mundo espiritual, ela se resume a dizer que os espíritos vivem no espaço de acordo com, num ambiente de acordo com sua capacidade, moral. E que também, isso fala claramente quando menciona que os espíritos não podem ir onde eles querem, que eles têm limitações para adentrar em determinadas dimensões, em determinadas esferas, ou até regiões, como até mesmo é citado no livro dos Espíritos. Já na Revista Espírita, ele publica 3 artigos interessantes, incluindo ali entrevistas, em que nesses 3 fazem referência a habitações no mundo espiritual, como por exemplo, estruturas urbanas, entre aspas, que Voltaire faz um comentário, outro espírito dizendo que tem que voltar para sua casa. Então nós temos assim na codificação informações muito vagas a respeito do mundo espiritual, e a gente procura sempre estudar através das nossas pesquisas e também através das entrevistas junto aos espíritos, que é mais importante. Se nós queremos saber, mais uma vez, como eu sempre falo para vocês, se nós queremos saber o que acontece no mundo espiritual, nós temos que perguntar a quem mora no mundo espiritual. Se nós nos restringirmos apenas aos estudos daquilo que foi publicado e fizermos as nossas próprias interpretações, certamente nós teremos aqui uma informação muito velada, por interpretações das mais diversas formas, a partir das mais variadas perspectivas. Então, se quisermos saber alguma coisa do mundo espiritual, devemos então perguntar a quem mora no mundo espiritual. Nesse capítulo, então, 33, A Vida no Espaço, Leon Denis também não traz naturalmente para nós uma revelação a respeito disso tudo, mas ele aprofunda um pouco mais aqueles estudos já realizados por Kardec ou por aquilo que já foi publicado. Então, a partir desse nosso capítulo, veremos aqui, principalmente porque na época em que foi publicado esse livro, é importante lembrar, havia uma cultura naquela época com absoluto desconhecimento a respeito do mundo espiritual. Então as religiões, na verdade, tinham ali os seus dogmas, como por exemplo dogmas básicos da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, que existe um céu para onde vão a alma dos bons e o inferno para onde vai a alma dos maus. E temos ali os 2 grandes regentes, Deus, o regente do universo, e que se encontra no céu, e o diabo, que é ali o regente supremo das regiões infernais. Então, estudando um pouco sobre isso, a gente começa a sair um pouco dessas alegorias que são trazidas para nós, e ao mesmo tempo começamos então a expandir um pouco mais a nossa visão a respeito do que existe no mundo espiritual. Então vamos lá, bom dia pessoal que chegou. A vida no espaço. Segundo as diferentes doutrinas religiosas, a Terra é o centro do universo e o céu estende-se como abóbada sobre nós. É na sua parte superior, dizem, que está a morada dos bem-aventurados. O inferno, habitação dos condenados, prolonga suas sombrias galerias nas próprias entranhas do globo. Aqui a gente para um pouquinho para pensar no seguinte: quando ele fala que, segundo as diferentes doutrinas religiosas, a Terra é como o centro do universo, a gente começa a pensar assim, mas até mais ou menos 1600, quando nós tivemos ali o renascimento cultural, e nós tivemos ali as ciências começando então a despontar o seu conhecimento para o espaço, compreenderam então que a Terra não é o centro do universo, que a Terra é mais um globo que se encontra no meio do universo, e a partir daquela época a astronomia começou então
a expandir um pouco mais o seu conhecimento para compreender exatamente ali qual é a posição da Terra no meio da nossa galáxia, quantas galáxias existem. Então os séculos foram passando e os estudos também foram se aprofundando. Até aí tudo normal. Então, se Leon Denis, escrevendo esse livro, né, ali, final do século XIX, começo do século XX, ele fala que as doutrinas religiosas ainda colocam a Terra como centro do universo, a princípio parece que é contraditório, já que desde a Idade Média a ciência já compreendeu que já não mais faz parte, né, essa teoria não faz parte mais do pensamento da sociedade. Então nós estamos no século XXI hoje e nós nos perguntamos, as religiões ainda veem a Terra como centro do universo? E ainda veem o céu como sendo a morada dos felizes e as profundezas da Terra como regiões infernais? A resposta é sim. Se nós perguntarmos para qualquer seguidor dessas religiões tradicionais, ou qualquer pessoa na rua e perguntar assim, onde é o inferno? Aqueles que conseguem pensar de um modo mais filosófico, vão dizer com naturalidade, olha, o inferno é aquele que está dentro de cada um, etc. e tal. Mas se perguntarmos assim, genericamente, todos vão dizer assim, não, o inferno se encontra nas profundezas do nosso planeta. Muito bem. O grande Senhor Supremo do inferno também mora no interior do nosso planeta. Significa então que de todo o universo, de todos os globos, de todos os possíveis mundos, o Senhor Supremo do Inferno se encontra no interior do nosso planeta. Isso é, de certa forma, colocarmos a Terra como sendo o centro do universo. E ao mesmo tempo, quando olhamos para o céu, nós imaginamos um céu, não imaginando as galáxias mais profundas, mas imaginamos esse céu que envolve o nosso planeta. E aí então Deus também se encontra nesse local. Então, embora cientificamente já compreendamos que a Terra não é o centro do universo, religiosamente ainda temos esse pensamento direcionado nesse sentido. Só pensar assim, se você morrer você vai para o inferno. Para onde você vai? Você vai para o inferno no interior de Marte, no interior de Saturno, no interior de uma outra galáxia? Não, você vai para o interior do planeta. E por que o pensamento de que nós somos os únicos seres inteligentes no universo, que estamos nesse planeta. Consequentemente, vamos centralizar todas as ideias aqui nesse planeta. Então, geograficamente, ou melhor, astronomicamente, nós fazemos parte desse todo. Mas no nosso pensamento, nós não conseguimos ainda nos desprender dessa ideia, de que nós estamos no centro de tudo, no centro do bem, no centro do mal. Continua lendo ali. A ciência moderna, de acordo com o ensino dos espíritos, mostrando-nos o universo semeado de inumeráveis mundos habitados, deu golpe mortal nessas teorias. O céu está por toda parte. Por toda parte, o incomensurável, o insondável, o infinito. Por toda parte, um fervilhamento de sóis e de estrelas, entre as quais o nosso planeta é apenas uma mesquinha parcela. No meio dos espaços não existem moradas circunscritas para as almas. Tanto mais livres quanto mais puras forem, estas percorrem a imensidade e vão para onde as levam suas afinidades e simpatias. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos. Aqui pontos importantes para analisarmos. Primeiro, quando se fala sobre os espíritos que já se encontram numa condição de pureza absoluta, naturalmente uma pureza numa visão relativa, né? Não absoluta, mas relativa, porque a gente lembra que a pureza absoluta nós colocamos Deus como sendo o ponto máximo dessa pureza. E no caso, quando falamos uma pureza relativa, é relativa à evolução do espírito. Então, relativamente alcançamos essa pureza. E Deus tem ali a pureza absoluta, a inteligência absoluta, o amor absoluto, o conhecimento absoluto. Então nós sempre alcançamos a relatividade na nossa condição de espíritos imortais, como criaturas que somos. Estando puros, estamos desprendidos então dos globos. Mas não significa que nós não vivamos em comunidades. Como são essas comunidades no mundo espiritual superior, nós não compreendemos. Mas estamos estudando
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que trata dos diferentes mundos habitados. Então vemos ali os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos dos espíritos felizes e mundo dos espíritos puros. Se Kardec coloca que os espíritos puros vivem em mundos, naturalmente nós temos que entender, não estando mais esses espíritos sujeitos a encarnações, pelo fato de já terem alcançado toda a evolução necessária que poderiam alcançar nessa interação com o mundo físico, significa então que eles são desmaterializados. Isso ficou claro. Mas se nós temos os mundos dos espíritos puros, significa que eles vivem também em comunidades em ambientes desmaterializados. Então nós vamos fazendo esses links daquilo que nós compreendemos numa parte, vinculamos com outra informação e vamos criando então todo esse contexto para compreendermos exatamente como vivem esses espíritos, o que eles fazem, como eles vivem. Kardec já sugeriu para nós, através das informações que os espíritos passaram, que os espíritos puros trabalham, né, de uma forma muito mais conectada com o pensamento divino. Nós não sabemos exatamente de que forma que eles entendem Deus, porque nós entendemos Deus ainda com esse formato humano, né, com essa estrutura antropomórfica. Então nós imaginamos Deus. Vamos pensar Deus. Não importa se Deus é aquele velhinho de roupa branca com barba comprida, não importa se Deus tem um rosto com formato de nuvens. Cada um tem ali a sua forma pessoal de entender Deus. Se nós pensarmos em outras religiões, cada um tem as suas imagens, né, que são seus deuses, ou um Deus supremo. Então nós materializamos de alguma forma a imagem de Deus. Para começar a desmaterializar essa visão, os espíritos então já começaram a responder para Kardec quando ele pergunta: o que é Deus? E essa pergunta, o que é Deus? Ou que é Deus? Já traz para nós uma ideia de não perguntamos de uma personalidade, quem é Deus, mas o que seria Deus exatamente? De que forma que nós podemos entender esse ser criador? Aí os espíritos trouxeram para nós que Deus é a inteligência suprema. Para nós isso basta por enquanto. Ou seja, todo princípio inteligente, ou todo ser que traz uma inteligência, a gente pode até vincular com aquele pensamento dos nossos pensadores, né? Penso, logo existo. Consequentemente, Deus, se tem inteligência, pensa, portanto existe. Mas de que forma que os espíritos se relacionam com ele? Fala-se diretamente com eles, manda uma mensagem, manda uma intuição, como isso funciona? Nós não sabemos. Mas os espíritos nessa camada superior, nessa camada de pureza mais elevada, eles então trabalham conectados com Deus, promovendo a evolução do universo. Cada espírito responsável, ou cada grupo de espíritos responsável tem uma função nessa dinâmica do universo. Vemos então, por exemplo, Jesus. Os espíritos passam para nós que Jesus foi responsável pelo desenvolvimento do nosso planeta, né, que poderia estar hoje envolvido com outras tarefas, com outros globos também, mas não importa se é apenas Jesus ou se nós temos outros espíritos que para nós são desconhecidos, mas que trabalham promovendo a evolução do nosso planeta. Mas nós podemos imaginar, se Jesus foi o governador do nosso planeta, quem seria então o espírito responsável pelo nosso sistema solar? Quem seria os espíritos responsáveis pela nossa galáxia? Então a gente vai aumentando cada vez mais essas esferas de ação para ficar imaginando quem seriam essas inteligências capazes de coordenar o funcionamento de uma galáxia inteira, com tantos bilhões de sóis, com tantos e tantos e tantos bilhões de planetas e com tantos e tantos bilhões e bilhões de vidas, se é que bilhões seriam suficientes para que a gente entendesse essa quantidade que existe no universo. Mas eles estão então fora da matéria, trabalham nessa movimentação que existe no universo, promovendo a evolução de todos os mundos, de todos os seres. Mas Leandro, ele lembra para nós aqui, né, que todos eles então vão para onde levam suas afinidades e simpatias. E é aí então que eles começam a formar essas comunidades. Como são esses mundos, mais uma vez nós não sabemos, mas podemos imaginar que, fazendo um pobre paralelo com aquilo que nós vivemos hoje, dá para entendermos que eles
tem nesses mundos aquilo que atende às suas necessidades. Também não sabemos quais são as suas necessidades. Nós sabemos das nossas. Vivendo num corpo material, temos ali necessidades da nossa sobrevivência, temos necessidades dos nossos relacionamentos, dos atendimentos afetivos, do nosso entendimento intelectual, né, das necessidades intelectuais, mas e desses espíritos puros? Não sabemos, mas quem sabe um dia, né, quem sabe não, um dia chegaremos lá, e aí então, se vocês lembrarem de nós, né, quem chegar primeiro volta para contar. O Braz lembrou aqui, né, eu já imagino que caímos automaticamente onde merecemos, pela densidade perispiritual. Sim, sem dúvida. Né, o que a gente está dizendo aqui por enquanto, né, Braz, é com relação a esses espíritos puros. Né. Agora, com relação a esses inferiores, os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre seres humanos. Então, primeiro, quem são esses espíritos inferiores? São aqueles que não são puros. Porque nós imaginamos assim que, quando se fala inferior, né, a gente acabou aprendendo na doutrina espírita, sentimentos inferiores, pensamentos inferiores, espíritos inferiores, etc. E tal. Então começamos a imaginar que a ideia de inferior é algo muito abaixo daquilo que nós somos. Sendo que, na verdade, a ideia de superioridade ou de inferioridade depende muito do ponto de referência. Quando nós estudamos na física, né, com relação à cinemática, né, aquela questão dos movimentos, nós temos ali, você está parado ou você está em movimento? Depende da sua referência. Se você está parado dentro de um ônibus e o ônibus está se movimentando, você está parado. Mas se por acaso o ônibus passa em frente a um edifício, você está em movimento com relação a ele. Então eu posso dizer, Dr. Bezerra de Menezes é um espírito superior ou inferior? Se eu compará-lo com Jesus, ele é inferior. Se compará-lo conosco, provavelmente ele se coloca muito acima da nossa capacidade. Então, superior ou inferior. Quando se fala, então, em espíritos felizes, já se coloca numa condição de inferioridade com relação aos espíritos puros. E eles vivem em mundos compatíveis com as suas necessidades. São esses espíritos que ainda têm necessidade de encarnação. Só que reencarnam num mundo muito desmaterializado, mas não completamente, porque eles estão encarnados no espírito feliz, e estando encarnados, vivem de acordo com aquilo que aquele mundo oferece, em termos de restrição, em termos de experiências, tem ali as suas provas, tem as suas expiações. Expiação não mais, né, porque já passaram por essas necessidades, mas tem ali as suas provas de caráter, porque eles na verdade desejam alcançar a depuração absoluta. Ou a depuração total, né, não absoluta. Então eles precisam se purificar ao máximo, e para isso eles precisam passar por provas, só que são provas muito específicas de acordo com as necessidades. As minhas provas pessoais têm algumas características. As provas de vocês têm características. As provas de um Chico Xavier têm as características dele. As provas de uma Joana de Ângeles têm as características das necessidades dela. Então cada um passa por experiências para se elevar nessa estrada evolutiva. Dona Edmir colocou, né, será que lembram que estiveram aqui? Provavelmente se lembram, Dona Edmir, mas a pergunta é, né, por que se lembrariam? Se por acaso fizerem uma revisão, e no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre isso, dizem que eles podem até se lembrar de encarnações anteriores, mas que isso já não gera mais para eles um sofrimento. Diferentemente do que acontece conosco, porque quando nós nos lembramos do passado, nós temos ali então aquele reavivamento das culpas, dos medos, dos traumas. Esses espíritos que já alcançaram essa condição mais elevada podem até se lembrar, fazer um exercício de memória para se recordarem de experiências no passado se houver necessidade. Porque se não tiver necessidade, para que vão se lembrar de fases do passado em que passaram por dificuldades ou causaram dificuldades, sendo que eles já se equilibraram perante suas culpas? Já são espíritos regenerados, já são espíritos libertos desses sentimentos negativos inferiores. Né? Então aqui para nós, só para a gente lembrar mais uma vez, que os espíritos inferiores, então, ou seja, aqueles que não alcançaram a depuração ainda, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram.
e isso pode ser colocado então como espíritos em mundos primitivos, espíritos em mundos de provas e expiações, espíritos em mundos regenerados e espíritos em mundos felizes. São fluidos que envolvem esses mundos. Envolvendo esses mundos, portanto, eles estão ali restritos àquela esfera de ação, ou vivendo em sua atmosfera, porque aí nós podemos pensar aqui quais são as estruturas que existem na atmosfera de cada mundo, onde os espíritos podem se encontrar segundo suas afinidades e simpatias. Ou envolvendo-se entre os seres humanos, são aqueles que vivem e convivem conosco, interagindo, influenciando, sofrendo influência daqueles que estão encarnados. Então temos aqui no nosso planeta uma quantidade de encarnados, uma outra quantidade muito maior de desencarnados, todos eles convivendo. E por que esses espíritos não vão para outros locais? Exatamente pelo vínculo que eles possuem com esses mundos ainda, pela sua densidade e pela característica desses mundos. Agora, como eu já falei para vocês, comentei até ontem sobre isso, no livro Céu e Inferno tem um relato de um espírito para Kardec, numa das entrevistas que ele faz, bom dia pessoal que chegou, em que o espírito diz assim: essa é a minha última encarnação nesse mundo e eu vou viver então num mundo próximo a tal estrela. Ou seja, o espírito já conseguindo se libertar de todas as suas necessidades relativas ao mundo de provas e expiações, vai então viver num mundo mais elevado, compatível com a sua evolução. Ao mesmo tempo que nós temos, como foi colocado por Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode então ser emigrado para um mundo inferior compatível com a sua natureza. Não porque ele regrediu na sua evolução, mas porque ele não evoluiu e nessa condição ele vai então atuar num mundo compatível com essa sua natureza atual. E continua então para nós. As alegrias e as percepções do espírito não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. Embora com o perispírito opaco e envolto em trevas, o espírito atrasado pode encontrar-se com a alma radiante, cujo invólucro sutil se presta às delicadas sensações, às mais extensas vibrações. Cada um traz em si sua glória e sua miséria. E aqui nós já falamos também nesse mesmo livro, né, estudando alguns capítulos anteriores, que mostra que o espírito então vai registrando no seu perispírito o reflexo da sua mente, os seus valores, o seu conhecimento, seus traumas, suas culpas, seus medos, suas conquistas, suas virtudes. Então, aquele espírito luminoso, como nós colocamos, nada mais é do que simplesmente a irradiação da matéria que compõe o seu perispírito, ainda que seja uma matéria muito sutil. A condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. Então aqui a sugestão de Leon Denis para nós, ela é importante, porque ela traz para nós dois pontos fundamentais que vão determinar o nosso estágio evolutivo. A forma como nós sentimos, ou seja, os nossos sentimentos, e as nossas percepções. E podemos incluir, inclusive, né, a parte intelectual, mas em termos de sentimento. Quer dizer, se eu quiser saber o que essa pessoa é, em termos de caráter, basta perceber quais são os sentimentos que ela alimenta no mundo que ela vive. E nós podemos perceber que é fácil a gente notar isso quando nós andamos pela rua, quando nós assistimos a um programa na televisão, quando assistimos a um debate político, quando assistimos, por exemplo, a uma novela, quando vemos ali uma situação na empresa em que nós trabalhamos, que tipo de sentimento nós alimentamos, estimulados por cada uma dessas situações? É um sentimento de compaixão, de compreensão, de fraternidade, é um sentimento de raiva, é um sentimento de desprezo, é um sentimento de preconceito? O que exatamente brota dos nossos corações? Lembrando, né, que a ideia do coração, que é exatamente ali o centro das nossas emoções no sentido poético. Então, o que exatamente brota dos nossos corações no momento em que nós somos estimulados, principalmente nessas situações mais problemáticas, mais complexas da nossa vida, tanto no mundo físico como no mundo espiritual? Então é o que nós sentimos e é o que nós percebemos, e isso vai determinar o nosso grau evolutivo.
Se lembra quando eu comentei com vocês daquela comparação, né, com a evangelização ensinando para crianças de que forma que elas podem identificar o sentimento que elas possuem? E o ensinamento foi fácil, que para nós adultos também não fica diferente. Basta a gente imaginar que existe uma luz acesa no nosso peito e quando nós pensamos em alguma coisa, essa luz brilha. Só que ela brilha com cores diferentes. Quanto mais escuras são suas cores, mais negativos são os nossos sentimentos. Quanto mais claros e mais radiantes, mais nobres são os nossos sentimentos. Então nós, na verdade, vivemos assim, com essas luzes, né, nos nossos peitos, oscilando entre bons sentimentos, maus sentimentos, bons sentimentos, maus sentimentos. E quando percebemos, então, que há uma predominância dos sentimentos inferiores, nós percebemos exatamente que começamos a entrar numa condição patológica. Começamos, então, a alimentar doenças do nosso psiquismo que afetam as nossas emoções. Então, as vicissitudes, essa palavra difícil que nós ouvimos muito nesses textos antigos, né? Porque quando falamos de textos do século XIX, textos de meados do século XX, utilizam um vocabulário que já vai muito fora daquilo que nós convivemos no nosso dia a dia, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então o que são as vicissitudes? São as alternâncias da situação. Ora eu estou num dia muito bom, acordo feliz, rindo para as paredes, ouvindo o canto dos passarinhos, e tem dia que eu acordo rosnando, não querendo olhar para a cara de ninguém. Então esse nosso humor, essa alteração do nosso humor também faz parte dessas vicissitudes. E aí então vamos ver essas luzes do nosso peito, né, acendendo, né, de uma forma muito mais clara, depois mais escura, mais clara, mais escura. E também estimulado pelas próprias dificuldades do dia a dia. Nós temos preocupações com problemas que temos que resolver, problemas de relacionamento, financeiro, de saúde, social, de toda a ordem. O Brás colocou aqui, quando olha as pessoas de dentro do carro atirando as coisas pela janela, faz até uma prece. Né? Pois é, né, Brás? Quando a pessoa passa xingando, muita gente olha para fora e fala, vai com Deus, né? Então, muitas vezes não, né? Ou então diz assim, né, que Deus te abençoe, mas o diabo que te carregue, aquela coisa bem generosa, bem fraterna, característica do mundo como o nosso. Então, na verdade, o que nós sentimos e o que nós percebemos fazem parte, então, do nosso estágio evolutivo. E continua. Aqui mesmo na Terra, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura do espírito. As obras literárias e artísticas, as belezas da civilização, as concepções sublimes do gênio humano são incompreensíveis ao selvagem e também a muitos dos nossos concidadãos. Assim, os espíritos de ordem inferior, como cegos no meio da natureza resplandecente, ou como surdos em um concerto, permanecem indiferentes e insensíveis diante das maravilhas do infinito. Aqui, quando se fala sobre aquilo que o espírito desfruta em termos de desenvolvimento intelectual, principalmente na sua sensibilidade intelectualidade e sensibilidade. Nós lembramos o estudo que nós fizemos lá no livro Obras Póstumas sobre a arte espírita. E aí fizemos uma comparação daquilo que nós cultuamos em termos de arte e aquilo que os espíritos, né, desfrutam em termos de arte. E aí eu trouxe para vocês aqui naquele exercício que nós fizemos uma comparação, né, de quais são os elementos, quais são os ingredientes, na verdade, que nós utilizamos para fazer esse nosso banquete artístico. E aí começamos então a analisar letras de músicas, pinturas, fotografias, filmes. E começamos a ver então quais são os ingredientes que compõem, né, essas produções. Na música, por exemplo, são ritmos que são excitantes, ritmos que são provocativos, ritmos que provocam em nós sentimentos, muitas vezes não bons sentimentos, né? Letras que falam dos nossos problemas, dos nossos conflitos. Na arte, por exemplo, na pintura, mostrando ali a sensualidade, mostrando uma situação do cotidiano. Coisa que os espíritos vivem de modo diferente, exatamente porque eles começam a ver aquilo que não está diretamente relacionado com as dificuldades do mundo físico, mas começam então a ver aquilo que o universo oferece em termos de ambiente, de ideias.
Então, de ordem inferior, como foi colocado para ele, os espíritos, somos cegos no meio da natureza resplandecente. Ou então somos surdos no meio de um concerto. Isso mostra que nós somos insensíveis e indiferentes diante dessas grandes maravilhas do universo. Isso porque, primeiro, nós não conhecemos aquilo que existe de maravilha devido aos nossos impedimentos. Muitos de nós, ao desencarnarmos, teremos uma facilidade de perceber essa beleza. Vamos observar então, né, que, nossa, que maravilha que é ver o mundo físico a partir do mundo espiritual. Alguns espíritos relataram já, por exemplo, que a nossa visão do Sol, num dia normal, aquele sol de céu aberto e tudo mais, é muito diferente da visão de um espírito do Sol, porque vem frequências de luzes que nós não somos capazes de ver. A claridade não fere seus olhos. Quando nós vemos, por exemplo, uma floresta, quando nós temos aí uma mata com uma variedade muito grande da nossa fauna, ou da nossa flora, melhor, nós podemos então, nós vemos um tronco, nós vemos as folhas, nós vemos as cores, até sentimos os perfumes, mas e um espírito? Quando ele consegue perceber, por exemplo, a vida pulsando nessas estruturas. Quando eles olham para nós, eles não veem apenas o nosso corpo físico, mas eles veem aquela irradiação do nosso perispírito em volta do nosso corpo. E isso porque estão ligados ao mundo físico. Eles estão desencarnados, mas estão ligados ainda ao mundo físico. Imaginemos aqueles espíritos que já estão numa condição mais elevada, ainda que ligados aqui ao nosso mundo, conseguem ter uma visão diferenciada de tudo isso. De você ver, por exemplo, uma abelha pousando numa planta, e você vê a vida naquela abelha e você vê a vida naquela planta. Quando a gente vê as águas escorrendo do riacho, ou as águas no mar, por exemplo, formando as ondas, nós simplesmente vemos águas, espuma e vento. O que os espíritos conseguem perceber nas energias que irradiam desses elementos do nosso mundo? É isso então que nós percebemos, que nós somos ainda indiferentes a tudo isso, que muitas vezes somos indiferentes mesmo estando desencarnados. Porque a nossa preocupação é, eu não vou ficar perdendo meu tempo, ficar olhando para uma abelha numa flor, se eu tenho preocupação de ficar atrapalhando a vida daquela pessoa que se tornou minha inimiga. A Miriam colocou, né, será que a segunda vista, que a segunda-feira é vista por eles, né? Pois é, Miriam, boa pergunta, né? Como eles acabam não descansando domingo, apesar de que também a gente lembra que os espíritos têm calendário. Pode parecer uma coisa meio estranha, mas a gente pensa assim, mas como é que um espírito vai se preocupar com o calendário? Só imaginar que os espíritos estão interagindo conosco o tempo todo, consequentemente eles acompanham o nosso desenvolvimento. Não vivem em função do nosso. Mas se por acaso eu tenho um trabalho no centro espírita que vai acontecer num domingo de manhã, o espírito vai ter que se programar para estar lá domingo de manhã. Então ele vai nos acompanhar num trabalho espiritual, num trabalho social, com as nossas preocupações. Os espíritos não atuam, conforme eles dizem para nós, muito mais à noite do que de manhã, porque à noite nós estamos com a mente mais tranquila. Então, na verdade, os espíritos têm essa preocupação de interagirem conosco. Então, uma segunda-feira para eles pode ser também um drama, viu, Miriam? Então, não pensa que você desencarnada vai achar que a segunda-feira é maravilhosa, aquela coisa toda. Vai complicar também. Deixa eu ver aqui, né, o Zé lembrou lá em cima, né, que as vicissitudes são os contratempos, as mudanças, os reveses e tudo, né? O Brás lembrou aqui que em Abadiânia, né, em Goiás, eu cheguei à conclusão que os espíritos fazem cirurgias, não precisam de raio-x, nos veem por dentro. Exato, né, porque é a segunda vista. E não precisamos nem de espíritos, nós temos encarnados, né, que em determinados estados de sonambulismo, de estados assim, de desprendimento e tudo mais, eles conseguem ter essa percepção. Então todos os recursos que eles possuem são muito mais ligados às energias do que necessariamente à matéria. Continuando para nós, vamos em frente. Esses espíritos, envolvidos em fluidos espessos, sofrem as leis da atração e são inclinados para a matéria. Sob a influência dos apetites grosseiros, as moléculas do seu corpo fluídico fecham-se às percepções externas e os tornam escravos das mesmas forças naturais que governam a humanidade. Que forças naturais são essas? A força da gravidade, a força da densidade da matéria,
a resistência da densidade da matéria. Por que isso tudo? Porque quanto mais apetites ele possui ligado aos interesses do mundo físico, mais presos ao mundo físico eles se encontram. Consequentemente, eles vão sofrer muito mais a influência da matéria. Então, primeiro, não vão conseguir, por exemplo, se deslocar com a força do pensamento, se deslocando pelo espaço como fazem os espíritos elevados. Vão precisar subir escada, descer escada, vão precisar pegar um automóvel, vão precisar sentir frio e calor, sentir todos os efeitos da matéria, vão sentir suas dores, vão sentir a fome, vão começar então a ter dificuldade, por exemplo, para entrar em um lugar, precisa que alguém abra a sua porta. Pode parecer algo estranho para nós, mas os espíritos vivem isso, porque mentalmente eles criam para eles próprios, e não é uma fantasia, eles criam essa densidade exatamente porque eles atraem esses fluidos mais densos. Como isso funciona exatamente, nós não sabemos. Então nós sabemos apenas que o perispírito se torna mais ou menos denso de acordo com o que o espírito produz através da sua mente, do que ele atrai de acordo com a sua mente, pelos seus apegos, pelos seus interesses, e aí então ele sofre essas dificuldades, essas restrições. Mas como isso funciona exatamente? Não sabemos. Qualquer ideia nesse sentido para nós vai ser muito estranho. Seria como nós perguntarmos assim, como é que será que é a vida numa nebulosa que foi descoberta lá pelos confins do universo? Não sabemos. Só poderemos saber isso exatamente quando estivermos nessa mesma condição e analisar a nossa própria condição e analisar também a condição daqueles espíritos que convivem conosco. Né? O Zé colocou, devem ter necessidades fisiológicas também. Os espíritos dizem que eles vivem muito essas impressões. Embora eles não possam talvez materializar, né, as excreções do seu organismo, as mesmas impressões eles possuem, as mesmas sensações. Se um espírito pode sentir uma dor de dente porque ele mentaliza isso, imagina o funcionamento do seu organismo. André Luiz fez um relato lá no comecinho de Nosso Lar, que ele mesmo viveu essas impressões, de sentir o seu corpo tendo necessidades, dores, fome e tudo mais. Ele mesmo, o tempo vai passando, ele sentindo o seu corpo reagindo a essa passagem do tempo. Então, quer dizer, os espíritos, o que a mente produz, o perispírito representa então. O Brás colocou, né, o que a doutrina nos trouxe já está de bom tamanho. E olha que ainda tem bastante coisa para ver, né, Brás? Ninguém fala. O professor colocou para nós, né, se fosse possível trazer essas condições em laboratório, talvez conseguisse algo semelhante, né? Vamos ver, né? Fica claro, né? Impressões, sensações, exatamente, são impressões, sensações que o espírito tem. Isso foge da matéria, então ele tem essa necessidade de se alimentar porque ele sente fome. Na verdade é um hábito que ele cultiva, né? De quando ele era encarnado, já que ele não tem essa necessidade. E aí então o mundo espiritual vai então provendo essas suas necessidades até que ele não tenha mais esse apego, porque na verdade, se simplesmente dizermos para um espírito, você está se iludindo, então fica sofrendo que isso vai passar. Isso seria, sem dúvida nenhuma, um grande tormento. Por isso, então, através dos fluidos, os espíritos são assistidos de acordo com aquilo que eles precisam. Seja através de uma medicação, seja através de uma alimentação, que na verdade nada mais é do que um placebo para que o espírito possa se regenerar. Agora, quanto tempo isso vai demorar? Cada um tem ali. E esse é um dos pontos estranhos que nós vemos nas descrições de André Luiz, de pensar, por exemplo, por que um espírito precisa se alimentar? Exatamente porque ele tem a necessidade de se alimentar. Agora, com o que ele se alimenta exatamente? É aí então que os espíritos falam desses fluidos. Dos atendimentos que são realizados, por exemplo, num hospital, aqui do mundo físico, onde também espíritos são assistidos, os fluidos são a matéria-prima utilizadas para esse atendimento. De que forma que elas são aplicadas? Das mais variadas formas. E tudo isso por quê? Porque há uma necessidade que o espírito tem, através ainda dessas impressões que ele guarda consigo mesmo. E continua para nós. Não há que insistir nesse fato, porque ele é um fundamento da ordem e da justiça universais, essa da relação que existe entre o espírito e o mundo físico. Só um instantinho. Vamos lá rapidamente aqui, só um instantinho, pessoal.
rapidamente aqui. Pronto. Vamos lá. E aí diz para nós aqui: as almas colocam-se e agrupam-se no espaço segundo o grau de pureza de seu respectivo invólucro. A condição do espírito está em relação direta com a sua constituição fluídica, que é a própria obra resultante do seu passado e de todos os seus trabalhos. Determinando a sua própria situação, acham depois a recompensa que merecem. Enquanto a alma purificada percorre a vasta e fulgente amplidão, repousa à vontade sobre os mundos e quase não vê limites ao seu voo. O espírito impuro não pode afastar-se da vizinhança dos globos materiais. Entre esses estados extremos, numerosos graus permitem que espíritos similares se agrupem e constituam verdadeiras sociedades no invisível. A comunhão de sentimentos, a harmonia de pensamentos, a identidade de gostos, de vistas, de aspirações, aproximam-se e unem as almas de modo a formarem grandes famílias. Então já começamos a ver, quando se falam em comunidades no mundo espiritual, se dá exatamente por isso, por essas afinidades. Então, na verdade, não ficamos dispersos no mundo espiritual como se fôssemos estrelas no céu, cada um num lado, cada um vivendo no seu mundo. Na verdade, nós somos atraídos pelas afinidades e formamos essas sociedades. As estruturas onde vivem essas sociedades, os espíritos passam para nós, que são constituídas de fluidos. Então, na verdade, esse é um dos pontos que nós temos estudado recentemente para entendermos exatamente de que forma que essas comunidades são formadas, de que forma que essas estruturas são formadas. E continua. Sem fadigas, a vida do espírito adiantado é essencialmente ativa. As distâncias não existem para ele, pois se transporta com a rapidez do seu pensamento. Seu invólucro, semelhante a tênue vapor, adquiriu tal sutileza que o torna invisível aos espíritos inferiores. E aqui nós já vimos vários e vários relatos, né, nos livros que são publicados, falando sobre as dinâmicas do mundo espiritual, de que forma que eles vivem, o que acontece, o que eles fazem e tal. E não são raras vezes em que nós vemos ali os espíritos dizendo que estão próximos a outros espíritos sem percebê-los, ou sem serem percebidos. Então, assim, olha, eu estou aqui, eu acho que tem alguém por perto. Ou então, assim, a gente vê muito naquelas histórias dos obsessores, né? O obsessor está obsediando alguém, ele fala assim, olha, vamos embora, que eu estou sentindo que alguém está por perto aqui, não sei quem é. Mas é alguém que vai acabar prejudicando a gente, aí o espírito foge. Então a gente vê que nessas histórias que são contadas, trazem para nós elementos que são de bases doutrinárias. Ou seja, quanto mais evoluído o espírito é, mais sutil é seu perispírito e, consequentemente, menos perceptível ele se torna para esses espíritos numa condição inferior. E continua. Vê, ouve, sente, percebe não mais pelos órgãos materiais que se interpõem entre nós e a natureza, mas sim diretamente, sem intermediário, por todas as partes do seu ser. E aí a gente já falou também sobre as sensações dos espíritos, lá no livro dos Espíritos, que fala sobre de que forma que os espíritos percebem o mundo à sua volta. Como é que eles ouvem, como é que eles veem, quais são os órgãos que eles possuem, se é que possuem órgãos. Aí então nós lembramos que o perispírito, que nada mais é do que esse corpo fluídico, tem uma sensibilidade muito sensível às influências das energias à sua volta, e também dos fluidos que estão à sua volta. Então, na verdade, ele percebe como um todo, e não simplesmente localizado nos órgãos, como acontece hoje. E continua. Suas percepções, por isso mesmo, são muito mais precisas e aumentadas que as nossas. Aí a gente já vê claramente, né, quando nós falamos sobre a visão, por exemplo, nós somos capazes de perceber ali um espectro, né, uma faixa de frequência eletromagnética, né, porque as cores nada mais são do que frequências eletromagnéticas. Então nós conseguimos ver, né, do vermelho, que é a menor frequência desse espectro,
e até a máxima, que é a violeta, né? Então temos ali, nesse espectro, vemos tudo à nossa volta. Mais do que isso não percebemos. Assim como nós temos a nossa audição de 20 decibéis a 20 mil decibéis, nós temos ali essa faixa de frequência eletromagnética que também percebemos. Mais do que isso não conseguimos. Basta ver, por exemplo, alguém consegue ver aqui sinal de um celular? Ver o sinal de um rádio? Ver um sinal de uma televisão? Nós não conseguimos ver esses raios transitando à nossa volta. Mas nós sabemos que eles estão ali porque os equipamentos funcionam. Então nós aceitamos pelas próprias conclusões, mas na verdade nós não podemos vê-los, porque eles estão numa frequência diferente. Agora, quando nós falamos sobre os ultrassons, os infrassons, as cores infravermelho, as cores ultravioletas e tal, são situações que nosso organismo não percebe. Nós não temos essa capacidade orgânica, já os espíritos possuem. E é por isso que nós colocamos aquela ideia de que os espíritos, quando estão aqui no nosso mundo, veem aquilo que nós vemos e muito mais. Inclusive aquilo que diz respeito aos fluidos, às irradiações dos seres vivos e tudo mais. O Braço colocou aqui, né, para ver a luz de um controle remoto, precisamos da câmera de um celular. Quem quiser fazer essa brincadeira em casa, é só colocar lá para ver. E continua. Constante variedade de quadros apresenta-se-lhe à vista. Harmonias suaves acalentam-no e encantam. Para ele, as cores são perfume, são sons. Entretanto, por mais agradáveis que sejam essas impressões, pode subtrair-se a elas e, se lhe aprouver, recolher-se-á envolvendo-se num véu fluídico, insulando-se do seio dos espaços. Então pode dizer que ele pode se envolver com todas essas energias ou ele pode se isolar, de acordo com a sua capacidade. O espírito adiantado está liberto de todas as necessidades materiais. Para ele, não tem razão de ser a nutrição e o sono. Ao abandonar a terra, deixa para sempre os vãos cuidados, os sobressaltos, todas as quimeras que envenenam a existência corpórea. Os espíritos inferiores levam consigo para o além-túmulo os hábitos, as necessidades, as preocupações. Não podendo elevar-se acima da atmosfera terrestre, voltam a compartilhar a vida entre os entes humanos. Intrometem-se nas suas lutas, trabalhos e prazeres. Suas paixões, seus desejos, sempre vivazes e aguçados pelo permanente contato da humanidade, os acabrunham, ou seja, os constrangem, porque na verdade você pode até não sentir necessidade, mas estar em constante contato com essa rotina do mundo físico faz com que você também viva em função dela. A impossibilidade de os satisfazerem torna-se para eles a causa de constantes torturas. É aquela história, o espírito deseja, mas não consegue satisfazer. No caso, por exemplo, da alimentação, do uso de substância, práticas, sensações que ele gostaria de provocar, ele simplesmente não pode satisfazer nada disso e para ele é um tormento. É daí então que acontecem aquelas influências. Se pensarmos, por exemplo, olha, num restaurante, espíritos que estão próximos daqueles que estão se alimentando pelo simples prazer de vivenciar aquela experiência, ainda que indiretamente. Nos bares, boates, motéis, bordéis, barzinhos, onde a moçada, a juventude, né, vai curtir a balada, jogos, locais onde satisfazem seus vícios. Por que os espíritos estão concentrados nesses locais? Porque eles ainda têm essas necessidades. Exato, o Brasil lembrou aqui na Revista Espírita, tem ali o espírito glutão que fala sobre isso. A Miriam colocou, né, seria como muitos dos nossos sonhos, né, onde repetimos as rotinas e medos. Exatamente. Porque os espíritos, na verdade, vivendo nessa situação de perturbação espiritual, porque muitos sabem que desencarnaram, mas não conseguem se libertar. Então, na verdade, é um grau de libertação. Mas, na verdade, nós lembramos que, quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele continua alimentando essa necessidade, só que, na verdade, ele vive a experiência sem sentir as suas impressões, o que para ele é uma grande tortura. Dessa forma, temos ali, então, como foi colocado para nós, que o espírito consegue, então, viver os seus desejos vivazes e aguçados. E essa impossibilidade, sem dúvida, é um grande tormento. E continua.
O pensamento, os espíritos, não precisam da palavra para se fazerem compreender. O pensamento, refletindo-se no perispírito, como imagem em espelho, permite-lhes permutarem suas ideias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. Aqui é uma parte interessante, antes da gente entrar aqui nesse nosso raciocínio, porque quando nós estamos conversando, né, tem gente que vai para a pamonharia, né, Brás? Por que não? E aí, quando nós falamos sobre a forma como nós nos comunicamos, nós dependemos, por exemplo, das nossas palavras, e aí então essas palavras vão entrar pelos nossos ouvidos através das vibrações, nosso cérebro vai interpretar, depois nós vamos elaborar uma resposta, o nosso sistema vocal então vai produzir essa resposta, e aí então aquele caminho longo, embora seja uma coisa rápida, né? Nós falamos rápido e ouvimos rápido, e isso nada mais é do que uma absoluta lerdeza comparado com aquilo que o pensamento faz. Os espíritos que são mais elevados, já desprendidos dessa ideia do raciocínio, de ter que interpretar, por exemplo, uma ideia através de palavras, mesmo que seja através do pensamento. Por exemplo, eu falo com vocês, se vocês puderem ler meu pensamento, vocês leriam as palavras que meu pensamento produz. Ou seja, eu só não utilizo esse sistema físico para emitir ou captar esses sons ou essas palavras. Mas, na verdade, a minha mente continua produzindo uma ideia. Se eu for contar para vocês uma história, mostrar, por exemplo, uma viagem que eu fiz, eu vou começar a imaginar a viagem. E aí então vocês vão acompanhando, através da leitura do meu pensamento, acompanhando, por exemplo, cada palavra, cada descrição que eu faço, cada relato que eu apresento, para poder apresentar para vocês essa ideia. E vocês vão acompanhando. Ou seja, se eu for contar para vocês uma história que dura 1 hora, vocês vão ficar durante 1 hora acompanhando o meu pensamento. No caso dos espíritos mais elevados, eles enviam pacotes de ideias. Então eu passo para vocês assim, aquela viagem, eu jogo um pacote, de imediato esse pacote se abre na mente de vocês, e vocês conseguem, num piscar de olhos, isso no sentido mais poético naturalmente, né? Mas num piscar de olhos vocês conseguem entender exatamente aquilo que eu quero dizer de uma hora para outra. Então é assim que os espíritos se comunicam, porque nós transmitimos não palavras para representar ideias, nós transmitimos na verdade as próprias ideias, e essas ideias então são decodificadas de imediato pelo interlocutor. Então a gente vê que através desses fluidos o pensamento envia um impulso através desses fluidos, esses fluidos são captados pelo outro, em contato de perispírito com perispírito, é mais ou menos o que acontece nos fenômenos mediúnicos de comunicação, em que o espírito vem, envolve o médium com o seu perispírito, e a partir dali existe uma ligação mente a mente, onde ele vai transmitindo as suas ideias. E é por isso a grande dificuldade que os espíritos têm de transmitirem os seus pensamentos para os encarnados, porque imaginemos, por exemplo, só para vocês fazerem uma comparação bastante simples, Bezerra de Menezes, que é um espírito que já atingiu talvez o grau mais elevado, né, dos espíritos encarnados aqui no nosso planeta, ele mais outros naturalmente, mas nós vemos ali que todos eles estão nesse patamar mais elevado. Imagina a dificuldade que ele tem de fazer uma psicografia com o médium, em que ele poderia simplesmente jogar aquele pacote, mas ele tem que esperar palavra por palavra, e é por isso que aqueles médiums que são mais experimentados, médiums mecânicos, escrevem naquela velocidade. Por que aquela velocidade? Porque na verdade o que está motivando aquela movimentação é um pensamento, não é simplesmente o contorno das letras e tudo mais. Então os espíritos sofrem uma grande dificuldade para se comunicarem conosco através desses recursos, seja através da psicofonia, seja através da psicografia. Já a intuição já é mais simples, porque ele joga a ideia, e se o médium for bem experimentado, ele consegue interpretar aquela intuição, e a partir dali ele se desenvolve, ou ele desenvolve o seu trabalho. Quando nós pensamos, por exemplo, nas psicopictografias, quando vemos aqueles pintores, né, mediúnicos, que fazem aquela lambança, aquela coisa rápida, sem ficar se preocupando com os pequenos detalhes, por que ele pinta com aquela velocidade toda?
Porque, na verdade, o corpo físico está tentando acompanhar a velocidade do pensamento que chegou até ele. Então é assim que nós vemos que os espíritos mais elevados, só o fato deles estarem próximos um do outro, ou direcionarem seus pensamentos, independente da distância, e transmitirem suas ideias, elas são imediatamente assimiladas. Mas quando eles precisam entrar em contato com o mundo físico, eles precisam reduzir a sua velocidade. Por exemplo, da velocidade para a luz para a velocidade de uma carroça. Então eles têm que ter aquela paciência, palavra por palavra, frase por frase, página por página. Imaginemos Joana de Ângeles passando por Divaldo Franco as páginas que ela traz dos livros que ela psicografa. Naturalmente que ela compreende a limitação do corpo físico, mas o médium tem o seu grande potencial, mas o espírito tem que ter a paciência para poder passar essas ideias, ou no caso esses ditados, porque são ditados, não são simplesmente intuições. Não é ele que escreve baseado numa ideia que chegou para ele. O espírito passa frase por frase e ele vai então transmitindo. Só que como o médium, nesse caso, ele é um espírito que já traz a sua bagagem intelectual, então ele já consegue compreender, assimilar com mais facilidade aquilo que o espírito quer dizer. É por isso que quanto mais desenvolvido é o médium dentro de suas habilidades, né? Pô, nem me fala, essa parte pré-histórica da mediunidade, a gente consegue imaginar o que os espíritos sofreram para trazer aqueles primeiros sinais. Então, no caso, por exemplo, nesse trabalho dos médiuns, quanto maior o conhecimento que o médium tenha. Então, se eu sou médium, por exemplo, se eu sou médium e eu trabalho com mensagens relacionadas com ideias do Evangelho, o que eu vou fazer? Eu vou ler cada vez mais o Evangelho para poder ter essas frases, aquelas ideias já pré-elaboradas. É como se fosse uma massa pré-cozida, que para fazer o almoço eu só preciso daquela esquentada e ela está pronta. Então eu preciso, na verdade, preparar uma bagagem intelectual para que o espírito, quando for utilizar esse meu acervo, ele faça isso com mais facilidade. Na verdade, o pacote de conhecimento nada mais é do que o nosso clássico miojo. Ele está prontinho, o espírito só vem e manipula do jeito que ele quer. Agora, no caso daquele médium que não tem preparo, aquele médium que é inexperiente, o espírito tem que fazer a massa, tem que cozinhar, tem que fazer isso, etc. Por isso, então, a gente vê que como funciona o pensamento entre os espíritos, quanto mais elevado eles são, mais rápido as ideias são transmitidas, porque eles não falam por palavras, eles transmitem pacotes de ideias. É como se eu jogasse para vocês assim, vou contar uma história que aconteceu quando eu tinha meus 20 anos. Eu pego e, puf, na hora vocês falam, ah, entendi. Eu contei praticamente ali uma fase da minha vida. E vocês, nesse mesmo momento, falam assim, ah, entendi. Agora, se eu for contar para vocês, era uma vez, e aí, então, desenrolar para vocês toda a história. Isso mais ou menos, isso é a partir do nosso entendimento. Pode ser um entendimento complicado, pode ser um entendimento, acorda, Miriam, nem comecei ainda. Pode ser um entendimento incompleto, sem dúvida nenhuma, porque nós só vamos assimilar de fato como funciona essa ideia do pensamento quando nós tivermos capacidade plena do uso desse pensamento. Na verdade, nós estamos aqui teorizando, só para a gente ter uma ideia de como isso deve funcionar no mundo espiritual. Porque aí nós vamos sair da nossa sala hoje dizendo assim, agora eu sei como os espíritos pensam. Nós vamos cair do cavalo se achar isso. Porque nós não podemos, na verdade, falar de uma coisa que nós não compreendemos absolutamente, mas a gente vai deduzindo de acordo com os estudos que nós vamos desenvolvendo. Então já dá para ter uma ideia. Quanto mais desprendidos nós somos, mais liberdade nós temos de ação no mundo espiritual. Liberdade de tudo, de locomoção, de pensamento, de raciocínio, de tudo. Quanto mais apegados nós estamos no mundo físico, mais apegados nós estaremos também no mundo espiritual. E essa libertação então vai ser gradual. Continuando, vamos lá. Mais uma vez então, obrigado, Cindizinho. Os espíritos não precisam da palavra para se fazerem compreender. O pensamento, estou lendo de novo aqui, tá? O pensamento, refletindo-se no perispírito como imagem em espelho, permite-lhes permutarem suas ideias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. A rapidez vertiginosa é aquela que é tão rápida que dá até tontura, né? O espírito elevado pode ler no cérebro do homem e conhecer os seus secretos desígnios.
nada lhe é oculto. Perscruta todos os mistérios da natureza, pode explorar à vontade as entranhas do globo, o fundo dos oceanos, e assim apreciar os destroços das civilizações submersas. Atravessa os corpos, por mais densos que sejam, e vê abrir-se diante de si os domínios impenetráveis da humanidade. Já pensou? O que nós podemos vivenciar em termos de liberdade no mundo espiritual, explorando os mistérios que o nosso mundo esconde dentro da crosta terrestre, dentro dos oceanos, no espaço? Eu me recordo uma vez, que eu já contei para vocês essa história, conversando com um cunhado. Ele estudava num colégio, ele trabalhava num colégio de freiras, só que eram aquelas freiras meio severas, né, que os professores não gostavam muito, né? Então ele dizia assim que quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou andar pelos corredores daquela escola, ficar assombrando aquelas freiras. Aí na brincadeira eu falei assim, não, eu quando eu desencarnar eu quero mais passear entre as estrelas. Aí depois de um tempo ele parou e falou assim, é mesmo, né? Eu falei, pois é, você vai ficar preso num corredor assombrando freira, enquanto você tem todo o universo para você explorar, se você tiver condições para isso. Então, mais ou menos esse é o nosso potencial. E olha que isso é apenas para nós, né? Se nós estivermos libertos da matéria, com a nossa consciência um pouco mais desprendida, mesmo aqui no ambiente físico, nós já teremos essa liberdade de conhecer, por exemplo, partes do nosso planeta que nós conhecemos, cidades, fazer passeios que nós desejamos. Claro que esses são pensamentos de espíritos ainda ligados aos interesses do mundo físico, né? Porque um espírito liberto da matéria, ele não vai ter preocupação em fazer passeio para conhecer ponto turístico. Ele não vai querer, por exemplo, assim, eu vou, quando eu desencarnar, lá no alto daquela torre de Dubai para poder ver como é que é lá de cima. É um pensamento tão pequeno, né? Aquela pobreza toda. É igual a gente ganhar na loteria e falar assim, eu preciso para uma liquidação comprar um chinelinho novo que saiu. É aquela pobreza toda que nós temos. Então, libertos da matéria de imediato, nós vamos querer desfrutar de tudo isso que o mundo físico, o mundo espiritual pode oferecer. Mas depois que a nossa consciência for se ampliando, a gente vai ver a pequenez que são esses interesses. O Zé colocou, seria possível perceber os elétrons na corrente elétrica? Olha, Zé, se os espíritos percebem os pulsos do pensamento, se eles percebem irradiações que não são possíveis de serem vistas do método tradicional, então eu acho que com certeza eles são capazes de ver, de olhar, por exemplo, para um fio de alta tensão e perceber aquela luminosidade que irradia deles, né? Não sei se os elétrons, porque os elétrons são muito rápidos, né? André Luiz, por exemplo, faz um relato, né? Mais ou menos assim, Esther. Então, assim, quando se fala sobre... André Luiz faz um relato, num dos seus livros, sobre um desencarne. O desencarne não é de Segismundo, é de um outro espírito. Aliás, Segismundo vai reencarnar, não desencarnar. Mas ele fala de uma desencarnação de um outro espírito. E aí, então, ele diz assim que era possível, através da influência de espíritos mais elevados que estavam próximos, que aplicaram sobre ele próprio, André Luiz, um impulso magnético que foi capaz de fazer com que ele ampliasse sua visão. Ele conseguia ver, por exemplo, o fluido vital envolvendo as células. Ele conseguia ver fluidos de energias percorrendo o corpo de uma pessoa. Então, se isso é o mais simples exemplo que os espíritos que eles podem passar para nós, então imagina aquilo que eles não passam, né? Então certamente é muita coisa que pode ser vista, só que vai depender do quê? Do desprendimento do espírito. Porque tem espírito que está desencarnado e não consegue ver o que tem atrás de uma parede, né? Ele não consegue ver sequer o que existe dentro do seu corpo, porque ele acredita que tem um corpo ainda. Então nós temos desde aqueles que não têm qualquer percepção, aqueles que têm grande percepção, né? O Braz lembrou aqui, né, que André Luiz narra vendo os elétrons percorrendo, né, pela escova de um motor elétrico, né? Então está ali o relato. Então, sem falar, isso nas nossas percepções, né? Sem falar nas lembranças que vão brotando também. Embora aqui Leon Denis não fale dessa parte das lembranças, nós temos ali que os espíritos comentam conosco, né, que ao desencarnarmos, e eu até trouxe para vocês aquele exemplo, imaginemos, por exemplo, uma fumaça envolvida dentro de um balão.
Esse balão representa para nós a mente humana, a mente do corpo físico. O nosso cérebro, na verdade. Representa o nosso cérebro que restringe as nossas ideias. E é então, esse balão, ao estourar, essa fumaça se espalha pelo ambiente. Mais ou menos o que acontece no momento da nossa libertação do corpo físico. O nosso pensamento se expande de uma forma tão rápida, claro que limitada, que nós conseguimos então lembrar a nossa vida, como os espíritos dizem, a nossa vida passa diante dos nossos olhos como se fosse num segundo. Por que isso tudo? Porque nós conseguimos então, aquelas nossas lembranças rapidamente se afloram. E é aí que para o espírito que está desencarnando, pode ser para ele algo muito aflitivo, ou pode ser para ele algo muito agradável. Porque então ele vai ser tomado de uma grande satisfação de rever a sua vida bem vivida, ou ele vai sofrer todo o constrangimento de rever todos os tropeços e equívocos que praticou. E aí então no mundo espiritual ele vai começar então a ter essas lembranças, o seu pensamento vai se expandindo cada vez mais, ele pode ter recordações de existências anteriores e assim ele vai se desenvolvendo no mundo espiritual. A Miriam lembrou, né, que na Revista Espírita temos um relato de um espírito que desencarnou e, como acreditava no nada após a morte, achava que estava num sonho bizarro, que a qualquer momento acordaria. O que é a vida para nós? Nada mais é do que aquilo que nós percebemos a respeito dela. Quando chega no mundo espiritual, nós vamos viver aquilo que nós percebemos, ou agora aquilo que nós acreditamos também. O Hermes lembrou aqui, não é por isso que o idoso quase não consegue guardar muita coisa. Já está com o balão lotado. Pois é, ou aquela bexiga está muito murcha também, né, Hermes? Vai atrofiando aquela bexiga lá e vai ficando cada vez mais compactada, né? E quando se liberta, vai lembrando de tudo. Então, esse aqui para nós, né, pessoal, para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje, é a vida no mundo espiritual. Então, o resumo que nós podemos tirar disso tudo. Que os espíritos, então... Espera só um instantinho. Apertei aqui o botão errado. Eu quero abrir aqui o nosso boletim que eu não li hoje. Vamos lá. Então que os espíritos se juntam no mundo espiritual de acordo com as suas afinidades. Que os espíritos então densificam ou deixam mais sutil o seu perispírito de acordo com aquilo que atraem com a força dos seus pensamentos. Que os espíritos vivem, então, as experiências compatível com o mundo em que eles vivem, ou com os mundos em que eles vivem. Então, tudo isso, né, Leandro trouxe para nós. E depois nós vamos ver no nosso próximo encontro. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. Nós vamos ver no próximo encontro sobre a erraticidade, que já estudamos aqui também, né, no nossos estudos anteriores, mas vamos aqui ver também Leon Denis destrinchando um pouco mais essa ideia para todos nós. Deixa eu ver o que o Zé colocou. Consta que encarnar e desencarnar são fenômenos algo semelhantes. O processo em si, né, Zé, enquanto a mente de um acaba ficando cada vez mais restrita, a mente de outro acaba se expandindo. Né, as aflições também. O espírito que desencarna com culpa sofre aflições, o espírito que desencarna feliz, né, desfruta dessa satisfação, enquanto que o espírito que reencarna sabendo que vai ter uma prova difícil também vive suas aflições, e o espírito que reencarna sabendo que a sua missão não será tão dolorosa também. Então, em termos de sensações, é bastante semelhantes. Né, mas em termos do processo em si, eles são opostos, né, são inversos, nós podemos dizer assim. Né? Então, beleza, professor. Então, pessoal, para fechar nosso estudo de hoje, paramos aqui então no nosso capítulo número 33, vamos para o 34 do livro Depois da Morte. Né? O próximo capítulo então que a gente vai entrar vai ser exatamente sobre erraticidade, depois a vida superior e depois os espíritos inferiores. Né? Então aqui vamos destrinchar um pouco mais agora sobre as condições de cada indivíduo no mundo espiritual,
né, e também a dinâmica do mundo, né, porque quando se fala em erraticidade, a pergunta é, o que eles fazem exatamente no mundo espiritual? Muito bem. Depois de saber o que eles fazem, a vida superior, quais são os detalhes da vida superior e quais são os detalhes da vida inferior. Vamos lá então, vamos para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós estamos então no dia 25 de novembro de 1859, sessão geral. Leitura da ata da reunião anterior. Comunicações diversas. O Dr. Morheri presenteia a sociedade com uma brochura intitulada Sistema Prático de Organização Agrícola. Embora estranha aos objetivos da sociedade, essa obra será encaminhada à biblioteca e serão mandados agradecimentos ao autor. Olha que legal, né? Curioso isso, né? Receberam então, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um manual, né, um sistema prático de organização agrícola. Aí Kardec, graciosamente, ele vai entrar em contato com o autor e vai colocar na biblioteca da sociedade. Carta do Senhor de T, completando informações sobre visões e aparições que por ele relatadas na sessão de 11 de novembro. Carta do Sr. Conde de R., membro titular, retido em sua casa por conta de uma indisposição em que se coloca à disposição da sociedade para que se faça com ele todas as experiências que julgar convenientes relativas à evocação de pessoas vivas. Olha isso, que coisa mais legal. Nós, na atualidade, o médium, quando está em casa, ele telefona e fala assim, olha, eu estou aqui com uma leve indisposição e eu não vou hoje, tá? Naquela época da sociedade era assim, olha, eu estou indisposto, mas à noite eu estou à disposição para se quiserem me evocar. Olha o que era naquela época e o que é na atualidade. Né? Bem diferente. Estudos. Primeiro, evocação de Jardin, morto em Nevers, e que havia conservado os restos mortais de sua esposa num genuflexório. Será publicada. Olha isso daqui, né? Também aqui no caso, a esposa de um indivíduo que foi colocada num genuflexório, que nada mais é do que aquele móvel onde normalmente os católicos ficam de joelhos para fazer suas preces. Os restos mortais de sua esposa ficou colocado então nessa posição após ela ter desencarnado naturalmente. E depois do desencarne dele, então foi evocado para poder dar ali uns esclarecimentos a respeito desse comportamento dele. Né? E essa entrevista vai então ser publicada na Revista Espírita. Segundo, deixa eu ver aqui primeiro, segundo. Evocação do Sr. Conde de R. Lembra que ele estava indisposto? Essa evocação extraordinária pela extensão dos desenvolvimentos dados, com perfeita precisão e grande clareza de ideias, lança grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos. Será publicada na Revista de janeiro de 1860. Terceiro, 4 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente a saber. A primeira de uma alma sofredora, pela senhora de B. Segunda, do Espírito Verdade, pelo Sr. R. A terceira, o apóstolo Paulo, pelo Sr. Cole. Essa comunicação é assinada em grego. A quarta, pelo Sr. Didi, filho, assinada por Charlet, o pintor, anunciando uma série de comunicações que devem formar um conjunto. Então, aqui fechando o nosso boletim da Sociedade de Paris, Parisiense de Estudos Espíritas, de 25 de novembro de 1859, sessão geral, ou seja, com a participação do público nesses trabalhos. O público convidado, naturalmente, aqueles que tinham cartão de presença, né, que vocês se lembram que era comum distribuir naquelas reuniões.